O Chamado 4, Samara Ressurge. Não é o quarto filme da série O Chamado e não tem a Samara. Eu chego lá. Vamos para a sinopse da Paris Filmes. Pessoas que assistem a um vídeo amaldiçoado subitamente morrem. Essas mortes ocorrem em todo o Japão. Ayaka Ishijo é uma estudante de pós-graduação extremamente inteligente e com QI acima de 200. Sua irmã mais nova assiste a um vídeo amaldiçoado por diversão. Ayaka tenta revelar o mistério que envolve o tal vídeo. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Dá um like pro YouTube e compartilhar para outras pessoas. E se você quiser escrever um comentário, pode escrever que eu vou responder. E se você quiser falar mal do Chamado 4, pode falar mal, que eu falo mal junto contigo e a gente vai junto. Eu tenho um monte de coisa para falar mal aqui. Mas a primeira coisa de todas que eu preciso falar mal é sobre o título nacional do filme. O Chamado 4, Samara Ressurge. Não é o quarto filme da franquia do Chamado. E não tem a Samara, é a Sadako. Para explicar isso, deixa eu voltar um pouco no tempo. Em 2002, foi feito o filme O Chamado, nos Estados Unidos, com a Naomi Watts. E com o sucesso desse filme, esse filme era uma refilmagem de um filme japonês. Eu não sei o nome original do filme japonês, porque eu não sei nada de japonês, mas eu lembro que ele chegou aqui no Brasil com o nome de Ringu. E é um filme de 98. E eu lembro que na época que O Chamado fez sucesso aqui, lançaram filmes da série Ringu aqui no Brasil, no mercado de home video. Não me lembro se ainda era VHS ou se já era DVD, acho que já era DVD nessa época. Então a gente teve aqui no Brasil, em 2002, O Chamado, e 2005, O Chamado 2. E, mais ou menos nessa época, a gente teve o Ringu, e teve pelo menos 2 filmes continuação, que na verdade era uma continuação, e um prequel, se eu não me engano, o terceiro filme é Ringu Zero, mas eu não tenho certeza disso. E acabou que essa franquia deixei pra lá porque já foi, deu. Ok? Os filmes japoneses tinham alguns pontos positivos, assim, melhores do que os americanos. Os filmes americanos tinham alguns pontos melhores do que os japoneses. E ok, beleza. Em 2017 surgiu o Chamado 3. Que o lançamento desse filme já foi tão bagunçado que eu lembro que eu procurei, nessa época eu já escrevia críticas pro site Eu Vi, e eu procurei uma imagem, um pôster do Chamado 3 e não tinha, era Chamados, porque o título original era Rings, não era Ring 3, Ring 3, então eu ainda não tinha o pôster oficial do filme na época. E essa bagunça continua até hoje, com esse Chamado 4. Quando teve o Chamado 4, eu vi que o filme é em japonês, eu pensei, peraí, se é um filme em japonês, ele não deve ser a continuação dos filmes americanos, deve ser a continuação dos filmes japoneses. E eu fui procurar na Wikipédia para saber, afinal, qual é a dessa franquia. E eu achei um link que explica toda a franquia, que na verdade surgiu de livro, mangá e etc. E os filmes, no total da franquia, que tem um monte de coisa, videogame, série para televisão, no total são 13 longas-metragens. São 8 filmes feitos no Japão, 3 filmes americanos e um filme feito na Coreia do Sul. E além disso tem um crossover com outra franquia, que é o Ju-On, que é o The Grudge, que aqui no Brasil ganhou o nome de O Grito. Ou seja, esse quarto filme, que está chegando agora, tá lançando no cinema agora, amanhã, o Chamado 4, Samara Ressurge, não é o Chamado 4, é o Ringu 8. E não tem a Samara e a Sadako. Eu acho isso uma falta de respeito enorme com o espectador, porque você está colocando o nome do seu filme, você está enganando o seu espectador. Não é a Samara, gente. Tá, você vai ver, eu vi a versão legendada, e na versão legendada tinha escrito Samara na legenda, mas você ouve, é Sadako. Gente, qual o problema de ser honesto com o espectador e dizer que esse é um filme da franquia japonesa? Essa é a Sadako. Cara, isso foi muito errado da distribuidora. Dito isso, a boa notícia é que não precisa ver ou rever nenhum dos outros filmes da franquia, seja americana, seja japonesa, porque a história desse filme novo, desse Chamado 4, é uma história completamente independente. É uma história que se passa no mesmo universo, onde acontecem as coisas que aconteciam com a Samara ou com a Sadako, mas a história não tem nada a ver com a outra. E essa é a única boa notícia que eu vou dar hoje, porque o filme é bem ruim. Para começar, é um filme de terror que não assusta. Não tem nenhum momento de susto, não tem nenhum momento tenso no filme. Não tem nada assustador. Para piorar, o jumpscare
eles tentam fazer em cima de toque de celular. Toca um celular e a gente se assusta. Cara, não é assim que se faz um jumpscare. Vai assistir uns filmes do James Wan pra você aprender como é que se faz jumpscare. Jumpscare não é assim que se faz. E eu acho que só foram 2 mortes em todo o filme. E as 2 mortes iguais. A pessoa bota a mão no pescoço como se estivesse sendo sufocada, dá uma cambalhota e cai de olho aberto. Não tem nenhuma morte assustadora. Mas o pior aqui é o roteiro. O roteiro é péssimo. Na franquia, o chamado ou Ringu, acontecia da pessoa ver um vídeo amaldiçoado e aí a pessoa tem uma ligação, recebe uma ligação e a ligação fala 7 dias. 7 days. Isso até virou piada depois, isso ficou marcante. 7 dias. Aqui não tem o telefonema. Pra quê? Ninguém se importa. Mas para, não acaba aí. A pessoa morreria em 7 dias, mas aqui mudou para 24 horas. Por que mudou? Ninguém se importa. A maioria das pessoas morre exatamente 24 horas depois. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Mas, se você correr mais rápido que a Sadako, então você consegue escapar dela. Qual o sentido disso? Ninguém se importa. Calma que piora. As pessoas morrem em 24 horas, certo? Depende, se a pessoa for importante para o roteiro, esse tempo pode ser um pouco mais elástico. Qual é a lógica disso? Não tem lógica, ninguém se importa. O roteiro é um lixo, mas tem uma coisa que podia ter dado certo, se fosse bem desenvolvida. A personagem principal, ela é muito inteligente, e ela acredita na ciência, e ela acha que não pode existir uma maldição, então ela quer tentar entender o que está acontecendo se aquilo não for algo sobrenatural, porque ela não acredita no sobrenatural. Então ela começa a comparar a disseminação da maldição com a disseminação de um vírus e começa a tratar isso como se fosse um vírus. E essa ideia de você olhar a maldição sob uma outra ótica podia ter funcionado. Podia, se fosse desenvolvido, mas o roteiro não desenvolve isso e acaba que é uma ideia que fica completamente sem sentido. Mas calma que ainda pode piorar. A Sadako, ela aparece, ela sairia do poço para pegar a pessoa, a vítima. E aqui ela, em vez de aparecer com cara de Sadako, ela aparece com cara de alguém conhecido da vítima. Até aí é ruim, mas pode piorar. A maquiagem da pessoa era para ser uma maquiagem assustadora. Mas não, bota um camisolão branco e pinta a cara de branco e acabou. Só isso. Mas calma que ainda pode piorar. Eu não costumo reclamar de efeito digital. Mas aí aqui, quando a criatura que está com outra cara, quando ela vai atacar, aí o cabelo da Samara começa a crescer. E esse cabelo digital, eu acho que é o efeito de CGI mais tosco que eu já vi na história do cinema. Esqueçam todo o CGI tosco que você já viu, porque o cabelo crescendo aqui é o pior de todos. É muito, muito tosco. Eu ainda posso reclamar de uma coisa? Era para ser um filme de terror. É um filme ruim, mas é um filme de terror. Ele tem seus momentos aqui, alívio cômico, mas é um filme de terror. E aí, chegam os créditos, começa a subir os créditos e continua a história. E a história vira comédia. Comédia, tipo humor de sitcom. Cara, de onde você tirou essa mudança total de clima durante os créditos? Cara, ficou péssimo. Se tem uma única coisa que eu salvo nesse filme, é a cena pós-créditos. Quando acaba esse momento sitcom, tem uma sacada que eu achei legal, mas não vale a pena você ver o filme inteiro por causa disso. Esse filme é muito ruim e provavelmente vai estar na minha lista de piores do ano.